Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT e no vídeo de hoje eu demonstrarei como gerar imagens como essa que você está vendo aqui, utilizando inteligência artificial e Python. Então repare que esta imagem ela é no formato do Instagram, seria 1080 por 1080, e ela possui aqui uma sentença, né? Sucesso no acidente é uma escolha constante, que foi gerado através de inteligência artificial. O modo como ela funciona é bastante simples, com um programa de linha de comando que você executa e passa as informações. Então, eu tenho esse código disponível no meu GitHub. Eu vou deixar o link nos comentários, aí na descrição. E aí você pode ficar à vontade para pegar este código, até mesmo fazer alterações, utilizá-lo. Coloquei como uma licença MIT, então ele é um código aí open source para quem quiser fazer uso dele. Aqui no GitHub, obviamente você pode vir aqui em Code e fazer o download zip, o código já será baixado na sua aplicação, no seu computador. E aqui nesse README, ele tem todas as instruções do que é o projeto, quais são os pré-requisitos, como fazer a instalação das dependências do Python e ainda como fazer a chamada, a execução dele. Então, olhando aqui, os pré-requisitos serão o Python, então tenha certeza de ter o Python instalado no seu computador. Tá? No meu caso, eu estou usando o Python 3.10, que é o que eu recomendo, porque algumas das bibliotecas podem necessitar dessa instalação. Eu já mostrei como fazer essa instalação no Windows, é muito simples, basta vir no Microsoft Store e digitar Python e você já instala diretamente. Nós vamos utilizar o Olama com a biblioteca Llama 3. Então isso aqui eu já ensinei a configurar anteriormente. Então conforme eu demonstrei em vídeos anteriores que eu instalei dentro do Ubuntu que roda no Linux, eu já tenho ele aqui rodando. E um jeito de verificar que está tudo funcionando é acessar no seu navegador esta URL, localhost 11434, e você deve receber essa mensagem, Olama is running, então quer dizer que está tudo correto. Caso você esteja com o Olama rodando em outro servidor, basta substituir localhost pelo IP da sua instalação do Olama. Quando você tiver essas dependências já configuradas, nós precisaremos instalar 3 pacotes no Python que nós utilizaremos para gerar essas imagens, pois elas são geradas totalmente de modo programático. Então, você tendo o Python instalado, você vai executar na linha de comando pip install olama, pip install opencv python e pip install pillow. Então você instala, passa a digitar na linha de comando e o Python fará o download de todas essas dependências. Essa segunda aqui ela pode demorar um pouquinho mais, pois ela instala bastante outras dependências, porque é uma biblioteca bastante poderosa, essa OpenCV. E feito isso, nós já temos tudo o que nós precisamos. E o último passo é executar aqui esse Python.barra social media app. Esse comando deve ser executado na raiz do projeto e aí você poderá gerar. Então, eu tenho ele aqui já baixado no meu Visual Studio. Então, esse IA Social Media é onde eu tenho ele instalado. Repare que ele fala aqui a localização. Eu estou dentro do diretório, então se eu digitar aqui dir, repara que eu tenho todos os meus arquivos e eu posso executar. Então, eu vou executar uma vez e aí depois eu dou uma passada rápida na estrutura do projeto, como que o código foi criado, para você entender melhor, poder utilizá-lo e até mesmo fazer personalizações, alterações nele. Então, o modo de executar é Python, aí você digita, né,
.barra/IA Social Media App, digita Enter, e ele é uma aplicação de comando, então repare que ele vai falar aqui gerar imagens, quantas imagens você gostaria de gerar, vou colocar por exemplo 3, quanto mais imagens mais demorado ele será, né, e então digitar ok, aí ele pergunta qual o assunto da imagem a ser gerada, eu vou gerar similar ao que eu tinha feito antes, eu vou colocar frases motivacionais, vou digitar Enter, agora ele vai fazer a requisição para o Olama, então esse é o ponto que pode demorar mais, isso dependendo muito do hardware que você tem. Atualmente eu estou com uma RTX 2070 Super de 8 gigas, então ele está rodando bem mais rápido, em alguns segundos ele já deve retornar, aqui ele já retornou e já gerou as imagens. Então repare que as imagens elas são geradas dentro do projeto, nesse diretório imagens geradas. E aqui ele tem todo um log explicando todos os demonstrando todos os passos, né? Então, aqui estão as 3 frases motivacionais, sucesso é fazer o que você faz bem, e aí depois ele vai passando, só mesmo para informar o que está acontecendo. E feito isso, você pode abrir aqui, nós temos as imagens, por exemplo, o sucesso é fazer o que você faz bem. Eu acho que ele acabou gerando, aqui ele já não gerou muito bem, porque essa imagem está muito grande. Esse código ele não está perfeito, tá? Ele precisa de alterações, mas ele já assim é um bom caminho para esse tipo de criação. Eu acabei não dedicando tanto tempo assim nele, criei um negócio mais básico, mais simples, que funciona, mas pode ser melhorado. Até por isso o código fica disponível aí para quem quiser fazer as alterações. E aí você tem então as imagens, né? Recomendo revisar todas elas, então essa aqui, por exemplo, ela ficou adequada, então essa aqui é uma imagem que eu poderia usar. Você pode usar esse código, digitando 10, 15 imagens, faça a revisão dela, com certeza a maioria você vai ter um resultado interessante. Então, essa aqui seria uma imagem que você poderia até publicar numa mídia social, no Instagram, e faça o que você desejar com ela. Então, uma vez que nós temos isso, aqui eu vou falar um pouquinho do código para você entender e saber como que esse processo funciona. Então vamos lá. A primeira coisa, eu tenho essa pasta Assets. Então aqui é onde eu tenho os backgrounds, né, os fundos das minhas imagens. Que basicamente esse projeto ele vai pegar um dos fundos de modo aleatório, vai pegar as frases geradas pela inteligência artificial e escrever as frases dentro de uma dessas imagens. Então aqui você pode colocar a imagem de fundo que você desejar, ou até mesmo, quem sabe, quiser tudo gerado por inteligência artificial, você pode ver o vídeo que eu fiz de Stable Diffusion, no qual nós geramos, eu ensino como gerar imagens com inteligência artificial, você pode até usar isso, gerar a imagem com inteligência artificial, mas no meu caso aqui essas imagens elas são estáticas por hora. E aí nós temos 3 arquivos, então tem o IA Social Media App, que esse é o arquivo principal, e nós temos 2 arquivos utilitários, que o gera imagens e o adiciona legenda. Então, esse aqui, como o próprio nome diz, ele vai propriamente gerar imagem, o adicionar legenda vai pegar o texto e fazer a mescla, né, o merge com a imagem. Se nós abrirmos esse IA Social Media, você vai ver que ele não tem muita coisa, ele tem apenas 30 linhas, e o que ele faz é basicamente importar o Olama, que vai auxiliar a chamada à inteligência artificial. Então esse arquivo ele vai ter o menu e fazer a chamada na inteligência artificial.
e através desse prompt. Então eu pergunto aqui, né, quantas imagens você quer gerar, pega o resultado, depois ele pergunta qual que é o assunto, aí tem um print só falando o que ele vai fazer, e aqui eu faço a chamada para a inteligência artificial usando o modelo Llama 3. Então, se você quiser usar um modelo diferente, basta passar o nome aqui, que ele fará do mesmo modo. E aqui eu crio a mensagem que eu vou mandar para a imagem, para a inteligência artificial. E aqui é legal fazer testes, porque nem sempre ele responde do modo como nós queremos. Então aqui eu tentei montar ela bem específica, por exemplo, list, aí eu passo aqui o número de imagens ou frases sobre o assunto. E aí eu falo, retorne as frases em português do Brasil, não inclua nenhum tipo de formatação, apenas as frases, uma por linha. Não adicione nenhum outro comentário, somente as frases. Eu estou tentando falar para ela retornar somente as frases listadas uma a uma. E mesmo assim, às vezes, a inteligência artificial ainda retorna informações que nós não queremos. Por isso que é importante sempre revisar o resultado antes de publicar ou fazer qualquer alteração. E essa chamada retorna esse response. Aqui é só um log, imprime a response na tela e aí eu vou dar um split lines, né? Eu vou quebrar essas sentenças uma a uma, criar uma lista, iterar na lista e para cada uma das sentenças, né? Eu reparei que ele passa um monte de espaço vazio às vezes, então se a sentença tiver um texto nessa entrada da array, aí eu chamo o meu segundo método, o gerar imagens. Então o gerar imagens, né, passando a sentença. Então o gerar imagens, que é o nosso segundo arquivo, ele também é pequeno, tem apenas 29 linhas, isso aqui é só um exemplo. Ele também não faz muita coisa, ele vai passar mais para o gerar legenda, que é o que tem a maior quantidade de código. Mas o gerar imagens, que também possui documentação aqui, tá? Então você pode verificar, essa documentação é bem legal. Se você colocar o mouse aqui, repara que ele vai informar os parâmetros, o que faz. Então esse código aqui ele vai iterar nas sentenças, você pode passar uma ou mais de uma vez, e para cada uma das sentenças ele vai gerar um nome aleatório. Se você olhar no meus imagens geradas, repare que ele cria aqui nomes aleatórios, feito com uma combinação numérica, então eu gero um nome aleatório, e aí eu chamo o gerar legenda, passando a sentença, aonde que está as minhas imagens de fundo, né, que é o caso aqui o assets, aonde que eu vou adicionar as imagens após geradas, são no meu caso aqui imagens geradas. Então, você vê como é bem simples de alterar esse código. O nome da imagem que eu gerei, qual o máximo de linhas, eu vou colocar no máximo 10 linhas, que parece não ser o tamanho ideal, porque às vezes ele não funciona corretamente. E aí o texto spam inicial 200, que seria qual a margem, né? Seria essa margem aqui do topo, 200 pixels de espaço. Feito isso, ele chama o gerar legenda, que é o nosso último código. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Porque esse aqui é o que propriamente faz a quebra ali, divide as sentenças em linhas para ser ajustada na imagem. Então eu não vou entrar em muitos detalhes nesse código, senão vai ficar muito cansativo olhar para todo ele. Mas esse aqui ele faz o uso, né, do OpenCV e SPIL para gerar a imagem. Aqui ele tem algumas variáveis para customizar, então ajuste de qual o texto inicial, a distância, os offset, o tamanho máximo da linha, né, quantos caracteres por linha. Eu acho que eu preciso reduzir um pouco, porque algumas sentenças ele estavam um pouquinho maior do que a imagem. Então aqui é onde você vai fazer os ajustes da como ele vai gerar as sentenças.
E aqui ele chamava o gerar legenda, né, então se a gente voltar aqui e começar pelo gerar legenda, então esse é o principal, que basicamente ele vai carregar a imagem, que é uma desses do background, então tem aqui o carregar imagem, que vai aleatoriamente buscar uma imagem e fazer o carregamento dela. Aí ele vai dividir por parágrafo, aqui é aquela coisa que eu disse, né, eu não vou, explicar linha por linha, porque senão pode ficar, meio chato, muito cansativo. Mas ele carrega a imagem, aí ele vai quebrar esta sentença em múltiplas linhas, e aí ele vai adicionando o texto na imagem, e no final de tudo ele grava a imagem aqui no nosso caso, em imagens geradas. E ele termina a execução. Então essas gravar imagem e adicionar texto à imagem também estão aqui. Gravar imagem faz somente o uso do CV2, né, o OpenCV, para escrever a imagem no PF. Aí nós temos o adicionar texto na imagem, no qual nós criamos aqui a fonte. Então aqui você pode escolher uma fonte que você deseja. Aqui no caso estou usando essa Arial tamanho 100, então você pode fazer modificações. Faço a escrita, né, do texto na imagem, com a posição X e Y, calculado no gravar, no gerar legenda. Aqui eu tenho carregar imagem, que nós já vimos, né, que ele dá o uso OpenCV para ler a imagem do disco. E esse último aqui é o dividir sentenças, que é o algoritmo que vai pegar aquela frase, né, ele vai pegar essa frase aqui como um todo, vai calcular a quantidade de caracteres por linha e fazer essa divisão em forma de array, né, de lista. Então é o que ele faz aqui, ele vai dando o split, vai calculando. E basicamente é isso. Esse é o código geral, então você pode customizar ele bastante, né, pode personalizar esses dados, trocar fonte. E esse código eu queria mais compartilhar mesmo, para você ficar à vontade para utilizar, fazer alterações, sugestões, até se você tiver conhecimento de GitHub, quiser, sugerir modificações ou criar um pull request com melhoras, correções de bug, fique à vontade. A ideia mesmo é compartilhar isso aqui para utilizar o poder da inteligência artificial em conjunto com o Python. Então é isso que eu queria mostrar hoje, espero que você tenha gostado, espero que você utilize aí, gere imagens e outros recursos que te ajudem no dia a dia. E eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, até lá.